Bem-vindos ao IA com Clareza, um canal que fala sobre a inteligência artificial e a sua relação com o mundo do trabalho. Hoje, faremos um breve resumo sobre as diversas áreas que influenciaram a criação da inteligência artificial, esse campo crescente que vem conquistando o coração de muitas pessoas. Vamos falar de invenções que subsidiaram a criação dessa tecnologia e você está convidado para nos assistir até o final. E a propósito, se você já é inscrito no canal, deixe logo o seu like e compartilhe este vídeo. Se não é, nos acompanhe até o final e se gostar, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. Então, vamos começar? A influência da filosofia na IA. Para discutir a influência da filosofia na inteligência artificial, é essencial entender como filósofos como Aristóteles e René Descartes estabeleceram as bases para o desenvolvimento dessa tecnologia. Aristóteles, por exemplo, foi um dos primeiros a sistematizar a lógica formal através de seu trabalho com silogismos. Esses sistemas de raciocínio lógico foram fundamentais porque estabeleceram uma maneira de pensar estruturada, que mais tarde seria essencial para a criação de algoritmos em inteligência artificial. Aristóteles também enfatizou a importância da observação e da classificação, conceitos que são essenciais na organização de dados e no aprendizado de máquina hoje. René Descartes, por outro lado, é conhecido por seu dualismo, a ideia de que mente e corpo são entidades separadas. Embora sua visão de que a mente é uma substância imaterial tenha se afastado do materialismo que predomina na ciência contemporânea, sua ênfase no raciocínio lógico e na dúvida metódica influenciou profundamente a IA, especialmente em áreas que envolvem a simulação do pensamento humano através de regras lógicas. Esses filósofos não só contribuíram com ideias que influenciaram diretamente o desenvolvimento da IA, mas também provocaram debates sobre a natureza do pensamento e da consciência, questões que continuam a ser centrais na IA moderna. Essas contribuições filosóficas formam a base de muitas das tecnologias que usamos hoje, mostrando que a inteligência artificial não é apenas um campo técnico, mas também profundamente enraizado em questões filosóficas e epistemológicas. A matemática desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da inteligência artificial, sendo fundamental para a formalização do raciocínio lógico e o desenvolvimento de algoritmos. Três figuras históricas são particularmente importantes nesse contexto: Gottfried Wilhelm Leibniz, George Boole e Claude Shannon. Gottfried Wilhelm Leibniz, no século XVII, introduziu o conceito de um cálculo universal, um sistema simbólico que ele acreditava poder expressar todos os conhecimentos humanos. Embora seu projeto de um sistema de notação universal não tenha sido totalmente realizado, a ideia de manipulação simbólica e o desenvolvimento do cálculo diferencial e integral lançaram as bases para muitos dos algoritmos utilizados em IA hoje. Leibniz também foi um dos pioneiros em sugerir que o raciocínio humano poderia ser reduzido a cálculos, uma ideia que continua a influenciar a IA moderna. George Boole, no século XIX, deu um passo decisivo ao criar a álgebra booleana, que é essencialmente a base da lógica digital. Ele viu a lógica não apenas como uma disciplina filosófica, mas como uma extensão da matemática, capaz de ser expressa através de um sistema algébrico. A álgebra booleana introduziu operações fundamentais como e, ou e não, que são cruciais para a computação moderna e, por consequência, para o desenvolvimento de sistemas de IA. As ideias de Boole foram ignoradas em grande parte durante sua vida, mas mais tarde, a aplicação de sua lógica à engenharia elétrica por Claude Shannon revelou sua importância na criação dos computadores digitais. Claude Shannon pegou as ideias de Boole e as aplicou à teoria da informação, mostrando como os circuitos elétricos poderiam realizar operações lógicas usando a álgebra booleana.
Este avanço foi fundamental para a construção dos computadores modernos, que são a base física para a implementação de algoritmos de inteligência artificial. Esses matemáticos forneceram as ferramentas teóricas e práticas que permitem à IA operar como conhecemos hoje, estabelecendo as fundações para o processamento de informações e tomada de decisão automatizada. A ciência da computação desempenhou um papel central na evolução da inteligência artificial, com figuras como Alan Turing, John von Neumann e Claude Shannon, fornecendo as bases teóricas e práticas que moldaram o campo. Alan Turing é frequentemente chamado de pai da ciência da computação, devido ao seu trabalho pioneiro no conceito de máquinas que poderiam simular qualquer processo de cálculo. Em 1936, ele introduziu a ideia da máquina de Turing, um dispositivo teórico que poderia executar qualquer cálculo que pudesse ser descrito em termos matemáticos. Essa ideia de uma máquina universal foi essencial para o desenvolvimento de computadores capazes de rodar programas complexos, o que, por sua vez, abriu caminho para a IA. John von Neumann contribuiu de maneira significativa para a arquitetura dos computadores modernos. Ele desenvolveu o conceito de computador de programa armazenado, onde tanto os dados quanto as instruções de um programa são armazenados na mesma memória. Essa arquitetura, conhecida como arquitetura de von Neumann, tornou os computadores muito mais flexíveis e poderosos, permitindo que eles executassem uma ampla variedade de tarefas, um pré-requisito para a criação de sistemas de IA complexos. Claude Shannon, conhecido como o pai da teoria da informação, aplicou a lógica de Boole à engenharia elétrica, demonstrando que operações lógicas poderiam ser realizadas por meio de circuitos elétricos. Seu trabalho permitiu que os computadores processassem informações de maneira eficiente, o que é fundamental para a IA. A capacidade de manipular bits de informação em alta velocidade é o que permite que os sistemas de IA realizem cálculos complexos e tomem decisões em tempo real. Esses pioneiros da ciência da computação não só contribuíram para a criação dos primeiros computadores, mas também estabeleceram os fundamentos teóricos que permitem que a IA continue a se desenvolver e a se expandir em novas direções hoje. A influência da neurociência e da psicologia cognitiva na inteligência artificial é profunda e contínua, com ambas as áreas fornecendo insights críticos para o desenvolvimento de modelos que simulam o comportamento e o aprendizado humanos. Neurociência. Um dos principais pontos de interseção entre a neurociência e a IA é o desenvolvimento de redes neurais artificiais. Estas redes são inspiradas na estrutura e no funcionamento do cérebro humano, especialmente no comportamento dos neurônios e suas sinapses. Pesquisas recentes mostram que redes neurais treinadas podem replicar padrões de ativação neural encontrados em cérebros animais durante tarefas cognitivas específicas, como a previsão de trajetórias em jogos, um fenômeno conhecido como simulação mental. Esse tipo de estudo não só valida a eficácia dos modelos de IA, como aproxima a tecnologia da emulação de processos cognitivos naturais. Psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva contribuiu para a IA ao fornecer teorias sobre como o cérebro processa informações, aprende e toma decisões. Muitos dos algoritmos utilizados em IA, como aqueles para reconhecimento de padrões e tomada de decisões, são baseados em modelos cognitivos que descrevem como os humanos percebem, memorizam e resolvem problemas. Por exemplo, a ideia de que o cérebro usa representações internas para processar informações espaciais e fazer previsões é uma base para o desenvolvimento de algoritmos de aprendizagem profunda que imitam a capacidade do cérebro de generalizar a partir de experiências passadas. Essas áreas continuam a influenciar o desenvolvimento da IA, especialmente à medida que os pesquisadores buscam criar sistemas mais eficientes e que se aproximem da flexibilidade e adaptabilidade da cognição humana.
Com o avanço da tecnologia, as fronteiras entre a neurociência, a psicologia cognitiva e a IA se tornam cada vez mais tênues, levando a inovações que têm o potencial de transformar nossa compreensão tanto das máquinas quanto da mente humana. A linguística e a IA. A influência da linguística na inteligência artificial, especialmente no campo do processamento de linguagem natural, é significativa e multifacetada. Um dos marcos mais importantes nessa interseção é o trabalho de Noam Chomsky, que revolucionou a linguística com sua teoria da gramática gerativa na década de 1950. Chomsky argumentou que os seres humanos têm uma capacidade inata de linguagem, uma competência que permite a produção e compreensão de frases nunca antes ouvidas. Essa ideia influenciou profundamente o desenvolvimento de modelos de IA, que buscam emular essa capacidade de processar e gerar linguagem de maneira flexível e criativa. A partir das ideias de Chomsky, o campo da IA começou a explorar como as estruturas gramaticais poderiam ser codificadas em algoritmos, levando ao desenvolvimento de sistemas de NLP capazes de entender e gerar texto em linguagem natural. O avanço dos modelos de linguagem, como o GPT, exemplifica essa evolução. Esses modelos utilizam grandes quantidades de dados textuais e são capazes de produzir texto coerente e relevante, simulando a capacidade humana de linguagem de maneira cada vez mais sofisticada. Além disso, a linguística computacional, que combina linguística e ciência da computação, contribuiu para o desenvolvimento de técnicas como a análise sintática e a semântica computacional, que são fundamentais para a construção de sistemas de NLP. Essas técnicas permitem que os computadores entendam não apenas as palavras, mas também as estruturas e significados subjacentes às frases, aproximando as máquinas da compreensão e produção de linguagem humana. Esses avanços mostram como a linguística não apenas inspira, mas também fornece as ferramentas teóricas e metodológicas necessárias para o progresso contínuo da IA em entender e interagir com a linguagem humana. A economia e teoria da decisão e a IA. A influência da economia e da teoria da decisão na inteligência artificial é notável, principalmente em áreas como a modelagem de agentes racionais, otimização e previsões de mercado. A teoria da decisão, que envolve a escolha entre alternativas com base em critérios de racionalidade, é fundamental para o desenvolvimento de sistemas de IA que precisam tomar decisões em ambientes complexos e incertos. Na IA, a teoria da decisão fornece as bases para algoritmos que devem escolher a melhor ação possível em uma variedade de cenários. Isso é especialmente importante em sistemas de recomendação, planejamento e na criação de agentes autônomos. A teoria da utilidade esperada, uma ferramenta central na teoria da decisão, permite que os sistemas de IA façam escolhas que maximizem os benefícios esperados, mesmo diante da incerteza. A teoria dos jogos, introduzida por John von Neumann e Oscar Morgenstern, é outro pilar da IA. Ela é usada para modelar interações estratégicas entre agentes, onde as ações de um agente afetam os resultados dos outros. Isso tem aplicações diretas em IA, especialmente em áreas como negociação automatizada, competição de mercado e sistemas multiagentes. A teoria dos jogos também é fundamental para o desenvolvimento de mecanismos de aprendizado, como o aprendizado por reforço, onde agentes aprendem a otimizar suas ações com base em recompensas obtidas. A economia contribui com conceitos como a teoria do mercado eficiente e a teoria das expectativas racionais, que influenciam a construção de modelos econômicos baseados em IA. Esses modelos são usados para prever comportamentos de mercado, otimizar portfólios financeiros e até mesmo para modelar decisões políticas e sociais. Com a IA, é possível criar simulações econômicas complexas,
que podem prever e analisar impactos de políticas econômicas em larga escala. Essas disciplinas não só moldam a maneira como os sistemas de IA tomam decisões, mas também expandem a aplicabilidade da IA para novos domínios, permitindo que essas tecnologias sejam usadas para resolver problemas complexos em economia, finanças e além. A inteligência artificial é um campo interdisciplinar profundamente influenciado por diversas áreas do conhecimento, incluindo filosofia, matemática, ciência da computação, neurociência, psicologia cognitiva, linguística, economia e teoria da decisão. Cada uma dessas áreas contribuiu com fundamentos teóricos e metodológicos que permitiram o desenvolvimento e a evolução da IA. Filosofia forneceu as bases conceituais, como o raciocínio lógico de Aristóteles e o dualismo de Descartes, que ajudaram a moldar as primeiras tentativas de simular o pensamento humano em máquinas. Matemática, através de figuras como Leibniz e Boole, introduziu os sistemas lógicos e algébricos que são essenciais para a computação e, consequentemente, para a IA. A ciência da computação, com pioneiros como Turing e von Neumann, estabeleceu as arquiteturas e os modelos de computação que possibilitaram a criação de máquinas capazes de executar operações complexas e de aprendizagem. Neurociência e psicologia cognitiva inspiraram o desenvolvimento de redes neurais artificiais, que tentam replicar a maneira como o cérebro processa informações, levando a avanços significativos em áreas como reconhecimento de padrões e tomada de decisões. Na linguística, a teoria de Chomsky sobre a gramática generativa influenciou profundamente os modelos de processamento de linguagem natural, permitindo que a IA avançasse em áreas como a compreensão e geração de linguagem. Por fim, a economia e a teoria da decisão fornecem os modelos para a tomada de decisões racionais em ambientes incertos, essenciais para a construção de sistemas de IA que operam em mercados financeiros, negociações e outras áreas estratégicas. Essas contribuições interdisciplinares mostram que a IA não é apenas um produto da tecnologia moderna, mas uma continuação de séculos de progresso intelectual em várias áreas do conhecimento humano. À medida que a IA continua a evoluir, o diálogo contínuo entre essas disciplinas será crucial para abordar os desafios e as oportunidades que a IA traz para a sociedade. Obrigado por nos assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Estamos muito felizes em podermos compartilhar esses conhecimentos com vocês e para continuarmos a fazermos isso, precisamos do seu feedback. Até a próxima semana!